para te dar essa mão, a gente vai conversar com uma médica veterinária que já está aqui do meu lado, que é a Bruna, para auxiliar a entender o comportamento dos nossos pets, doguinhos e gatinhos e como enfrentar esse calorão que a gente já está sentindo e nós humanos já sabemos como nos defender. Mas e os nossos bichinhos, Bruna? Como lidar com isso? Como trazer um pouquinho de conforto frente a essa alta temperatura que a gente vai enfrentar, principalmente agora no final de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Então, o que que a gente precisa? Os primeiros cuidados é a análise de manejo, né? O que que a gente pode fazer em casa para esse cachorrinho, para esse gatinho, conseguir fazer essa troca de temperatura, né? Que é extremamente importante, que ele consegue fazer naturalmente, mas com esse calor excessivo, às vezes pode dificultar um pouquinho. Então, a gente precisa analisar o ambiente desse animalzinho, ver o que que ele está sendo exposto, ao calor que ele está sendo exposto e o que que a gente pode fazer. Oferecer mais água, ventilação, então o que que a gente pode ajudar ele nesse momento? Eu estou em casa agora, nesse exato momento, a gente está vendo que está muito calor, tu começa a observar que ele fica mais ofegante, pode oferecer uma água gelada, pode dar um gelinho, tudo isso que o que traz conforto para a gente pode oferecer para o animal também ou tem alguma regra? Não, claro, com certeza. O que que é importante, assim, né, para evitar desidratação? Desidratação, a gente precisa oferecer, aumentar a ingesta hídrica. Então, essa água, ela pode ser em formato de gelo, pode ser geladinha né? Todo mundo gosta de uma água gelada. Então, pode ser uma aguinha gelada no frasquinho deles, pode colocar um gelinho, oferecer alimentos mais úmidos. A gente pode fazer picolézinho, tanto de sachê, tanto de ração, tanto de fruta. É bem legal, eles adoram. No pátio, qual é o cuidado, qual é o local mais adequado? Thelma, o que que é importante, né, a gente avaliar? O ambiente ele precisa ser fresco. Seja dentro de casa, seja na rua, precisa ser arejado, precisa ter ventilação, precisa ter sombra, enfim. Então, o animalzinho ele precisa estar garantido tanto em casa, né, dentro de casa, essa casa, se possível, arejada. Se o ambiente for externo, garantir que tem uma sombra, pelo menos em algum horário do dia. O sol, ele anda. Então, assim, ó, então é importante, de manhã tá de um lado, de tarde tá daquele lado. Então, é importante a gente entender como é que funciona esse ambiente desse animalzinho e o que que a gente pode fazer ali naquele ambiente. Cada animal é uma realidade. Então, ali naquele ambiente, para ver o que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dele ali naquele local. A gente estava acompanhando agora há pouco, tem uma piscininha aqui onde eles estavam se divertindo. Agora o pessoal todo saiu da piscina, mas a pet aqui em que a Bruna é gestora, tem um espaço onde eles se refrescam, né, Bruna? Quem está em casa também pode utilizar desse recurso, mas tem dicas e questões especiais para quem quiser dar um banho, para dar uma refrescada no seu cachorrinho e tal. O que que é importante nesse momento? Não é todo mundo que vai ter uma piscina para pet em casa, né? Sejamos realistas. O que que é legal? Pode ser uma bacia, pode ser um frasquinho. A gente tem tapete gelado hoje em dia no mercado pet também para vender. São manobras que a gente acaba usando justamente para refrescar. Pode ser molhar de mangueira, o que for, que ajude a refrescar, né? Esse cachorrinho que ajuda a refrescar esse. O gatinho não vai gostar, mas o cachorrinho ele vai gostar. A única questão que a gente precisa observar bem, assim, ó, quando a gente molha um cachorrinho, a gente precisa garantir que ele fique seco depois, porque senão a gente vai ter um outro problema, que daí é um problema de pele mais específico associado a fungo, por essa umidade. Dica bônus, falando em pelo. Tem que tosar quem tem muito pelo agora nessa época do verão mais intenso? A gente precisa avaliar primeiro. Precisa avaliar quanto é a espessura do pelo do animalzinho, a necessidade do pelo, né? E a densidade desse pelo também e o comprimento. Então, não são todos os animais que precisam ser tosados. O pelo ele serve como uma barreira protetora, sim. A gente, se for tosar um animalzinho no auge do calor, ele vai ficar exposto. Se a gente for tosar um animalzinho no auge do inverno, ele vai ficar exposto também. Então, para evitar tanto a hipotermia quanto a hipertermia, a gente precisa ter um balanço. Aí, ótimo, então. Agradecendo a Bruna pelas dicas e, claro, reforçando, né, Bruna, antes de mais nada, o compromisso com o cuidado do seu animal, né, principalmente nesse período aí, cuidar com carinho, com uma atenção extra, principalmente com a questão da hidratação, né? Com certeza, hidratação acho que é o principal fator, assim, que a gente precisa ficar muito atento. Às vezes um potinho é insuficiente. Coloca 2, pode ser 2 de sorvete, do que for. Coloca 2, porque um pode virar, um pode secar, tu pode demorar para ver, tu vai chegar em casa, às vezes a gente sai de manhã cedo, volta de noite. Enfim, então a gente precisa garantir que aquele animalzinho, se virar aquele potinho, ele vai ter outro. Espalhe pela casa, deixa ele bem à vontade. Coloca de um lado que tenha sol de manhã, do outro lado que tenha sol de tarde.
umidade para evitar esse sol direto no potinho. Então, um lado vai ter sombra uma hora, outro lado vai ter sombra outra hora. Então, é importante tu entender como é que funciona a tua rotina em casa, o que tu pode melhorar na tua rotina em casa, nas formas de manejo que tu pode adequar a qualidade para esse animalzinho, mas a hidratação e fugir do calor é a melhor opção. Tá certo, então. É isso aí. Dicas valiosas para considerar esse calorão e minimizar os efeitos e o desconforto, assim como está sendo difícil para mim, para quem está em casa, para todos nós, esse calorão não está fácil. Olha aqui, ó, tá escorrendo suor. Imagina para eles que não tem condições de manifestar esse desconforto. Então, bota uma aguinha aí, de vez em quando coloca um gelinho. Vamos pensar com carinho nos doguinhos e nos gatinhos, porque esse fim de semana promete, não vai ser fácil.